Muito bem, estamos de volta. Você estava com a palavra? Não, o senhor estava com a palavra e o senhor me respondeu quando lhe perguntei acerca do livro dos Atos sobre o raio da ação de Jesus, né? Sim. No fundo, os discípulos foram mais longe porque chegou a hora do Espírito. E isto seria decorrência da morte e da ressurreição de Jesus. Mas Eu logo o falei e senhor repito. entrou no ponto da residência, onde provavelmente também os discípulos moravam. Pois é, eles eram galileus, eles não tinham residência em Jerusalém. Nenhum deles, eram pobres, não é? Eles deviam morar em casas diversas de simpatizantes de Jesus. Jesus deve ter passado um bom tempo em Jerusalém, pelo menos segundo o Evangelho de João. E terá deixado ali não só lembrança, mas adeptos e admiradores e seguidores. Deveria ser em casa destas pessoas que esses galileus eram primitivamente galileus na maior parte da comunidade, se alojavam. É o que nós podemos dizer com uma certa dose de especulação também, porque a pergunta é válida: onde moravam, onde comiam, que faziam, mas nós, infelizmente, não temos fontes que nos informem a respeito disto. Mas o raio quer dizer, a atividade pastoral, ou seja, os encontros desta comunidade, muito provavelmente de origem galilaica, se davam sempre aí no pórtico de Salomão, em Jerusalém. Era o único lugar onde que podia conter uma certa multidão. Mas por que levar para Jerusalém? Pelo fato de passar ali uma grande multidão de gente? Não, porque havia lugar. Porque havia lugar para se reunir no pórtico de Salomão. Havia local onde coubesse mais gente. Nós não conhecemos a geografia completa de Jerusalém antes da destruição da própria cidade no ano 70. Não havia outro lugar de reunião ou adequado para um número mais ou menos elevado. Quando eu falo número elevado, não vamos pensar também que fossem 10 mil pessoas. Claro que não. Jerusalém, nos tempos de Jesus, deveria ter umas 30 mil pessoas. 30 mil habitantes, pouquinho mais talvez, mas não uma metrópole como as de hoje. Podemos falar num centenário, ou num cêntuplo. Podemos falar em 150 pessoas. Eu acho que é um número razoável para aquela época e aquele começo. Só que se multiplicaram rapidamente. Agora, padre, quando a gente olha, por exemplo, os encontros das comunidades ali de Paulo, algumas delas se davam em casas, né? Eclesias. Em casas de pessoas que tivessem propriedades grandes e, sobretudo, pessoas de bem, bem material. O mesmo não podia se imaginar desse momento. Em Jerusalém, só galileus ou eminentemente galileus? Talvez um ou outro, mas isto aqui é hipótese. Talvez a mãe de João Marcos, Maria, que tinha uma propriedade em Jerusalém. Parece que Barnabé também poderia ter, além de Chipre, uma propriedade em Jerusalém, mas 2, 3, 4 casas. Quantas pessoas cabiam nas casas? As casas, de resto, não eram no passado como são hoje. Hoje nós temos uma sala de estar, nós temos uma copa, nós temos uma cozinha, nós temos quartos, nós temos banheiros,
nós temos área de serviço, mas nós não podemos imaginar que as casas palestinenses do primeiro século tivessem essas divisões como temos hoje. Normalmente era um quadrado onde se fazia de tudo. E o senhor também falou que eles, então, nesse momento histórico, tinham liberdade para culto, para cultuar. Eles não eram ainda... Há uma pedagogia ou a coisa era espontânea no culto? Eles não eram ainda separados do judaísmo. Enquanto o templo esteve em pé, pelo menos uma ala cristã frequentava o templo. E os Atos dizem isto. João e Pedro, ou Pedro e João, subiu ao templo à hora da oração nona. Isto é, às 3 da tarde, certamente para o sacrifício vespertino. Ainda não eram separados dos judeus. O judaísmo, eu falei, estou repetindo, nós temos que falar mais acertadamente em judaísmos, não em judaísmo. Hoje existe um judaísmo sozinho, o único, que é rabínico. Mas na época de Jesus, o judaísmo era polimorfo. Havia muitas seitas judaicas que, de resto, não se entendiam entre si. Tinham alguma coisa em comum. Claro, tinham em comum a Torá, tinham em comum Moisés, tinham em comum os livros sagrados, tinham, sobretudo, em comum o único Deus, tinham em comum o único templo, mas fora disto, havia tradições discrepantes e uns não viam outros com bons olhos. Os fariseus, por exemplo, não viam os saduceus com bons olhos e vice-versa. Certo? Então, num judaísmo repartido desta maneira, uma seita messiânica de 150, 200 pessoas não deveria não deveria provocar uma comoção ou provocar uma agitação. Provocou, mas a partir nos Atos do capítulo 6. No começo, eram simplesmente judeus que aceitavam um galileu como Messias, prometido por Deus. Bem, isto aqui, até aí, podia ser perfeitamente tolerado por outras alas judaicas. A divisão mesmo em dois do cristianismo e judaísmo só se deu no final do século. No final do século I. No final do século I. Certo? Muito bem. Há alguma pergunta a mais que quisesse ser feita? Ou que pudesse ser feita? O senhor também falou no programa passado sobre a probabilidade, né, ou a possibilidade de Lucas, que conheceu Maria e com ela tinha uma espécie de convivência. Mas eu disse que isso é lenda. Que é lenda, mas isso não está no texto. Folcloricamente, alguns dizem também que ela estava no cenáculo. Não, é ele que diz. O texto diz isso. O texto diz isso. Então, mas se o texto diz isso, então significa... Mas isso não significa que Lucas, escrevendo 50 anos depois, tivesse conhecido Maria. O texto que ele escreve no capítulo 2, estavam reunidos, veja lá. Agora... Em línguas de fogo, Jerusalém, judeus piedosos... Não, é no capítulo 1 ainda. Veja lá, o versículo 14 do capítulo 1. Todos estes unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, mas não está no episódio de Pentecostes ainda. Tá. Logo a seguir vem Pentecostes. Sim. Está. Mas, então, padre, deixa entender que havia uma... Não. Lucas escreveu na Grécia
numa outra área geográfica, e Lucas escreveu 50 anos depois. Ô padre, mas por que Lucas tem essa inclinação para a figura feminina? Porque quando você pega a narrativa da paixão, ele que apresenta o grupo de mulheres piedosas que não vão só na até paixão, Jesus. no corpo do Evangelho também, no Então. início do capítulo 8º do Evangelho. Quando você pega a categoria da misericórdia, é Lucas. A categoria da mulher é Lucas. É o seu estilo, é a sua teologia própria e projetada para Jesus. Certo? Bem, nós temos ainda, estão nos dizendo aí alguns segundos, mas isto não é nada. Temos que encerrar por hoje o nosso programa e voltamos na semana que vem, se Deus quiser, e espero que estejam seguindo, apreciando e gostando. A você e a sua família que sempre nos acompanha aqui pela Rede Vida de televisão, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.